Quem aqui não tem medo de queimar os seus equipamentos de áudio e vídeo? É para isso que hoje eu trouxe o Marcelo da Engeblu para a gente testar na prática, na vida real, como que funciona um condicionador de energia. Vamos nessa! Fala galera, beleza? Eu sou o Francisco aqui da Audio Prime e hoje eu tô com a visita ilustre do engenheiro Marcelo e seus equipamentos que estão simulando a vida real. Isso aqui é mais ou menos o seguinte, é como se fosse o poste de tensão que entra na sua casa, vai até a tomada, alimenta o condicionador de energia e aqui nesse outro equipamento a gente tem como se fosse a tua televisão, o teu receiver. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai fazer esse teste com baixa tensão, com alta tensão e a gente vai avaliar o comportamento do condicionador de energia. Marcelo, te apresenta para a galera da onde que veio a Engeblu, quantos anos vocês estão no mercado e vamos partir para o teste aí com a galera. Beleza, obrigado aí pelo convite, Francisco. A Engeblu ela tem 24 anos já no mercado. Foi formada por engenheiros recém-formados da universidade. Legal. Então a gente formou a empresa, a gente sempre tinha um sonho durante a faculdade de fazer uma empresa, de construir uma empresa para poder ajudar as pessoas, né? A gente começou com qualidade de energia, trabalhando direto com medições e aterramentos e medições de grandezas elétricas, prestar serviço para concessionário de energia, inclusive. E depois a gente foi vendo as necessidades do mercado e visitando as empresas, visitando as indústrias e os clientes também, a gente foi vendo que tinha muito problema para ser tratado, muito problema para ser resolvido, que precisava de um equipamento que pudesse fazer, que fosse mais adequado para a rede elétrica no Brasil. Porque a nossa rede elétrica é bem diferente, né? Ela tem peculiaridades, inclusive de região norte e sul do Brasil, questão de descargas elétricas. O Brasil é um dos países que tem a maior incidência de descargas elétricas do mundo. Então, esse equipamento foi realmente desenvolvido para o mercado nacional, para as diferenças do nosso mercado com relação ao mercado externo. Que, inclusive, a gente tem aquele mito que o cara vai viajar, traz um condicionador de energia de outra marca gringa e acha que vai ser a melhor solução. E a gente já viu aqui por N testes que não é bem assim, né? Justamente porque a qualidade de energia que a gente recebe do poste para dentro da nossa casa é muito ruim. A gente mesmo aqui na Audio Prime já teve casos bem peculiares de clientes em final de linha que a gente precisou fazer um ajuste personalizado para o equipamento ele conseguir agir de acordo com aquela determinada região no Brasil na posição da casa do cliente, né? Algo bem específico, né? Isso, exatamente. Então o Brasil é muito grande, né? E a gente sabe que as concessionárias públicas, né? A gente tem muito problema de investimento, falta de investimento e falta investimento em qualidade de cabos, e isso tudo resulta no problema na casa do cidadão, né? Então existe muita variação de energia ao longo do ano. Por exemplo, vou te dar um exemplo bem interessante. Tu tens uma casa lá na praia, tu vai passar um veraneio lá passar o verão lá na praia, numa praia menor. A energia durante esse período ela é ajustada para ser lá te entregar, vamos dizer, 220 volts. Só que 220 volts quando tem carga, entendeu? A praia está cheia. Mas se o pessoal volta todo para a cidade, a população lá fica só a população da cidade bem mesmo, então a carga dessa cidade cai bastante. Então a tendência é que a tensão eleve bastante. Então fica fora do parâmetro lá que é... Isso é muito comum acontecer, inclusive na ponta de linha que tu comentou, acontece a mesma coisa, que os cabos para chegar nesse cliente, eles são muito longos, as redes são muito longas e às vezes o transformador que atende essa residência é muito distante, então vai tendo perda de tensão ao longo da distância, né? E chega lá no cliente uma tensão muito baixa. Entendi. E aí acontecem os problemas, né? Tá,
E daí agora na prática, a gente tem aqui, ó, que nos assiste o pessoal que é técnico, pessoal que está prestes a fazer o investimento no condicionador de energia e tem talvez só o curioso. Primeiro, o condicionador de energia, ele é então para qualquer equipamento, para ele poder gerenciar a energia. E por que ele é um investimento, então, necessário? Na prática, o que a gente vai ver hoje que a gente pode julgar que ele é um investimento necessário? Então, o condicionador de energia tem vários modelos, né? De acordo com a capacidade de potência, principalmente do que tu vai instalar, que equipamentos você vai ligar no condicionador de energia. A gente tem uma linha bem grande de equipamentos que vai de acordo com cada projeto. E, primeiro, precisa saber a potência dos equipamentos que você vai instalar, a quantidade de equipamentos que você vai instalar, e se ele é com alimentação 127 volts ou é alimentação 220 volts. Então essas são informações importantes que você precisa saber para poder... E tem equipamentos que entram 127, sai 127, entra 127, sai 220, entra 220, sai 127, entra 220, sai 220. Sai 220. E temos um equipamento também que entra 127 e sai 115. Isso para uma situação que, por exemplo, você vai botar um equipamento mais sensível, um equipamento importado, que você pode baixar um pouco mais a tensão na saída para que ela fique mais dentro da faixa do equipamento que foi projetado. Legal. Então aqui a gente vai fazer uma simulação. Podemos entrar já na simulação? Vamos nessa. A gente vai fazer uma simulação aqui, a gente trouxe só um pequeno laboratório aqui, um equipamento que chama Varivolt, que ele vai simular a rede elétrica, né, em si, lá da casa do cliente. Lá a rede elétrica vem da concessionária de energia. Aqui a gente vai variar a rede elétrica, simulando aí que vai ter uma trovoada, vai faltar energia, vai voltar energia, e quando tem aqueles picos de energia, como é que se comporta o seu equipamento, né? O condicionador de energia, imagina que aqui vai mostrar a tensão de entrada, né, da rede elétrica. O condicionador de energia protegendo seus equipamentos. Esse equipamento vai mostrar a sua TV, o seu home theater, seus equipamentos na sua casa. Perfeito. Tá? Então, imagina se não tivesse o condicionador de energia, essa tensão que vai aparecer aqui, ela ia direto no seu equipamento. Justo. Então, o que acontece com o seu equipamento quando ele recebe uma tensão muito alta ou uma pequena descarga elétrica? Pode ser que ele não queime de imediato, mas ele vai diminuir muito a vida útil dele. Tá? Justo. Então, a tensão, quando vai aumentando, diminui a vida útil dos componentes eletrônicos, e aí do nada ele queima. Ou se a rede elétrica for muito ruim mesmo, vai incidir em queima direto já do equipamento, né? Legal. Podemos variar Vai aqui? lá. Então assim, então a necessidade do condicionador de energia. Então, primeiro, tu precisa, para dimensionar o equipamento, saber as potências, a potência dos equipamentos que você vai utilizar, as tensões, né? Que tipo de equipamento você vai ligar? Vai ligar um equipamento que é 110 volts, você vai precisar, se a tua tensão de entrada é 220, vai precisar de um transformador. Justo. E aí tem os equipamentos específicos ali que faz essa transformação. Não só para a qualidade de energia, eu acho que o mais importante do condicionador é isso, né? Mas é um equipamento todo desenvolvido para as potências que ele é designado. Por exemplo, ele entra, vamos dizer, 10 amperes, toda a parte elétrica dele interna é preparado para essa corrente elétrica e a saída também. Então, assim, tem proteção de circuit breaker, que é um microdisjuntor. A gente utiliza esse componente, que é um diferencial, porque ele aciona e pode ser restartado, vamos dizer assim. Ele pode ser reaproveitado. Rearmado. Por que a gente não utiliza, poder perguntar, né? Por que a gente não utiliza fusíveis? Porque o fusível, ele chega a ser um problema em alguns momentos. Porque assim, tu queimou o fusível. Aí o cidadão tem lá na casa dele, o cliente tem lá na casa dele um fusível com uma corrente muito maior. Aí ele vai, eu tenho só esse aqui, mas eu vou botar. Pá. Ele bota, funciona o equipamento, mas perdeu as características do equipamento, entendeu? Claro. Aí o que acontece?
o equipamento ele já não vai atuar da mesma forma que ele foi projetado. Então, assim, ele tem toda uma pegada de potência, mas ele também tem a parte de proteção de sobretensão, subtensão e descargas atmosféricas. Então, ele tem 2 blocos de proteção de descargas atmosféricas e depois ele tem uma placa interna dele que a gente programa dentro da faixa de tensão que ele vai operar. Por exemplo, a gente vai simular bem isso aqui, né, a faixa de tensão que ele está operando, porque passando dessa faixa, saindo dessa faixa, tanto para menos quanto para mais, ele vai desligar os equipamentos para protegê-los. Para proteger. Isso, ele vai fazer esse papel para proteger os equipamentos e não deixar queimar. Depois ele volta a ligar de forma automática. Quando ele entrar dentro quando a tensão voltar à faixa segura, vamos dizer assim. Legal. Tá? Vamos fazer uma simulação rapidinha aqui. Então aqui está marcando 128 volts, né? A rede elétrica, imagina que é a tensão na tomada. E aí vai aumentando ali. Ó. Opa, aconteceu alguma coisa aí. Vamos deixar em 136 volts. Parece que é uma tensão muito alta, tá? Mas é comum isso acontecer, tá, Francisco? É comum isso acontecer em determinados locais. Então aqui já simula o equipamento que ele desligou, né? Ele cortou ali, então? Cortou a saída. Legal. Então ele está protegendo os equipamentos. Ok. Aqui no display frontal do equipamento aqui está mostrando que apagou um LEDzinho, que é o LEDzinho da proteção. Vamos voltar à tensão segura. Ó, ele já acendeu. Voltou 130 volts, acendeu o LED, né? E a tensão e o equipamento voltou a funcionar. Perfeito. Isso de forma automática. Então o que acontece? Não precisa o cliente ir lá apertar nenhum botão no equipamento, ele vai ficar monitorando isso, voltou, ele vai ligar de forma automática. Legal. Isso diminui também o quê? O acionamento da revenda, por exemplo. Claro, da assistência. O técnico, né? O técnico, o cara às vezes está... Sim, com certeza. Está longe do lugar, tal. O cliente liga, não está funcionando, tá tudo desligado. Aí o cara vai dizer, mas o cliente dificilmente ele vai apertar algum botão para fazer um restart do equipamento. Então, pensando nisso, a gente fez que fosse de forma automática. Tá? Entendi. Para diminuir a ida do... Tá, e se eu baixar a tensão, acontece muito de subtensão? Acontece bastante. Bastante. Baixa aí, Francisco, pode baixar. Vamos ver. Pode baixar bastante. Pode baixar bastante. 100, tô enxergando aí, 90 e pouco. Opa, já desligou. Acionou. Desligou. Apagou o LEDzinho e aqui desligou. Legal, entendi. Então, os teus equipamentos estão desligados. Tá? Legal. Tá, e o que acontece, ou como que se dá o comportamento se o equipamento está desligado, porque eu saí de casa, eu resolvi proteger, deixei desligado, tá. E simplesmente vem uma sobretensão na energia. Ele tem algum tipo de atuação? Como é que ele se comporta? Para proteger os equipamentos, simplesmente os equipamentos em stand-by, desligado, só ligado naquela bolha da tomada da sua casa. Se tu desligar aqui o equipamento, isso. Desliguei o equipamento. E eu entrei com uma sobretensão. Simula aí, vamos lá. Posso ir subindo aqui devagarinho. Já deu. Já deu? 140 volts já. E ele cortou? A saída tá zerada, porque tu desligou o equipamento. Então assim, mesmo que deu uma sobretensão, se o equipamento está desligado... Ele simplesmente não deixa passar. Ele não vai deixar passar. Então, pessoal, além da proteção de sobretensão e subtensão, que é a tensão alta e baixa ali, ele tem os bancos de proteção de descargas atmosféricas, que é o surto de tensão ou qualquer coisa. É o raio. É o raio. É o raio. É o famoso raio. Então, assim, na pior das hipóteses, o equipamento ele vai danificar algum componente dele interno de proteção, mas nunca vai deixar passar tensão para a saída. Então, assim, vai vir uma descarga elétrica muito, muito forte. O componente de proteção dele
que são vários bancos de proteção, vai entrar em curto, vai queimar o equipamento, o condicionador, a plaquinha lá, o componente, mas em 24 anos de empresa e de projetos, nunca chegamos a uma situação que queimasse equipamento do cliente. Bom demais, galera. Eu acho que eu já teria um monte de outras perguntas para fazer na sequência, mas eu vou deixar isso para o vídeo 2. Então, deixa aqui embaixo a sua pergunta para o Marcelo me ajudar a responder. Qual a sua dúvida sobre condicionador de energia, que a gente vai ter um vídeo 2 de perguntas e respostas. Obrigado pela vinda, um abraço, galera. Até a próxima. Tchau!